Boa noite. Olá, tudo bom? Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Essa live da Convocar Infância. Tenho o prazer enorme de abrir as portas dessa casa para vocês, para a gente poder conversar, para a gente poder falar um pouco sobre infância. Boa noite. Aos nossos amigos que estão sempre aí, todos as terças e nas sextas, né? São muitas pessoas que já são conhecidas. Pessoal da Ser Humano, a Paty, a Dani. Já vi o pessoal entrando aí. A Cláudia. Oi, Cláudia. Oi, Tati. Oi, Lisa. Oi, Creuza. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Essa é uma live que é necessária a gente conversar sobre isso. É uma live que vai ser bonita, uma live de potência, uma live que a gente vai falar sobre humanidade, uma live que a gente vai falar sobre diversidade. E eu tô convidando então vocês para ficar aqui com a gente pra gente poder conversar um pouquinho. Falar um pouquinho dessa educação antirracista, que é tão importante desde os pequenininhos, né? E nós como educadores, como professores, como seres humanos, precisamos falar sobre isso desde pequeno com as nossas crianças. Então, e como falar também, como ser natural pra gente falar sobre isso, né? E eu vejo isso no dia a dia, como é importante. A gente encontra isso não só na infância, né? Mas agora como adultos. Como é difícil de a gente falar, de a gente abraçar a causa, né? E a Convocar Infância não tem como não sentir necessário nesse momento em falar sobre isso. Então, a convite nosso da Convocar Infância, eu convidei a Graziela Pereira, que vai conversar com a gente hoje sobre esse assunto. E a Grazi, ela tem uma história bem interessante da Grazi, que a Grazi foi minha colega na PUC há muito tempo atrás. E a Grazi, a gente se reencontrou uma vez só nesses 14, 15 anos, né, depois. E a Grazi está fazendo um trabalho tão bonito junto com o coletivo das pretas, profs pretas lá da URGS, né, da Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul. Isso é tão legal que ela vai poder falar um pouquinho então com a gente sobre isso. E eu quero convidar todos, convidem os amigos de vocês para conversar. A Carol, que também já falou aqui no Brincar de Música, também faz parte desse coletivo. E eu acho tão necessário também elas compartilharem isso com a gente. A gente como educadores, como professores, a gente tá nessa missão, né? De como que nós queremos a nossa escola mais humana, né? Aceitando todas as diversidades que a gente tem dentro da escola. Independente da escola privada, pública, a gente tem uma diversidade muito grande. Então, isso é importante para nós sabermos, conversarmos, falarmos e quais os recursos que a gente pode usar, como que a gente vai conversar isso desde os pequenos. Então, quero convidar aqui a Grazi, vamos ver se ela já está por aqui. A Grazi já está aqui para participar. E eu estou muito feliz de trazer ela aqui. Muito, muito feliz mesmo. Então, vamos convidar. Você ainda está dá tempo de convidar o pessoal para participar. Quem quiser mandar. Ó, o Coletivo Profis Pretas está presente, que legal. Olá! Boa noite. Boa noite, como é bom Já te é boa ver. noite, né? Não é boa tarde ainda, 18 horas. Boa tarde, a gente está bem no meio, né? Entre tarde e noite, né? Então, noite, tarde, tá tudo bem. Grazi, que prazer te ter aqui. Não tem noção, eu Igualmente. tava emocionante para mim, porque a Grazi e eu e a Tati, que está aí presente, nós éramos um trio na faculdade, na pedagogia. E tão legal, assim, amigas mesmo, né? Então a gente, depois de tanto tempo, se reencontrar para falar de um assunto também tão importante, né? Prazer enorme de ter aqui. Igualmente, Dana. Igualmente mesmo, assim. Quando tu fizeste o convite, na verdade, através da Carol, eu fiquei bem emocionada porque realmente são reencontros, né, que a educação nos proporciona.
Então, né, tu fez parte, né, desse início da minha trajetória profissional, né, e de conhecimento acadêmica mesmo, né? E aí agora a gente se reencontrar já atuando, ou melhor, nós já nos reencontramos em outro momento, né, profissionalmente, né, na escola, mas agora também nessa batalha da formação de professores, que é algo que eu gosto muito, que eu também me identifico muito mesmo, assim. Então, bora lá conversar sobre um tema que é necessário e urgente. E Grazi, e assim, e como é bom a gente poder compartilhar, né? Porque assim, uma coisa é a gente saber para nós, assim, e levar, sei lá, ir adiante a nossa carreira, a nossa profissão, e ficar só para nós. Mas é outra coisa quando a gente consegue compartilhar, né? E é isso é esse encontro que a gente tem agora e que eu tô tendo com outras pessoas também, que me faz, assim, muito feliz. Porque nesse momento que a gente está passando, que tá todo mundo, assim, nessa batalha diária, né? Porque vários educadores perdendo seus trabalhos, vários educadores lutando, se mantendo, e mesmo nas escolas, como é bom as trocas, né? Acho que ninguém sabe o que fazer nesse momento. Então, assim, o objetivo da Convocar é isso, sabe? É trazer os assuntos para que a gente possa conversar, que a gente possa trocar, para a gente possa estar juntos, né? Tá dando uma interferência, tem um. Não, Eu só eu. não tô. Não? Tá legal? Eu não tô Então, ouvindo. Não tá, então não tá tá tendo bom. interferência para mim. Tá um pouco Fique à baixo, vontade. mas dá para te Fique à ouvir. vontade. A casa é tua. Se apresenta para quem não te conhece aqui. Tá certo. Antes de me apresentar, eu quero convocar vocês a ouvir uma ladainha, que é uma forma de musicalidade da capoeira, porque eu também sou capoeirista, né? Sou capoeira. Olha! E aí eu quero contar para vocês uma ladainha que fala muito sobre essa temática da educação das relações étnico-raciais, né? Principalmente sobre a negritude. Eu tô meio enferrujada, tá, pessoal? E o meu mestre, se estiver assistindo, né, não queira me condenar. Yeah! Às vezes me chamam de negra, pensando que vão me humilhar. Mas o que eles não sabem é que só me fazem lembrar que eu venho daquela raça que lutou pra se libertar. Que eu venho daquela raça que lutou pra se libertar. Que criou uma ukulele e acredita no candomblé. Que traz sorriso no rosto, a ginga no corpo e o samba no pé. Que traz sorriso no rosto, a ginga no corpo e o samba no pé. O capoeira é o que tremeu, é meu irmão de coração, camarada, é meu irmão. Yeah! Uau! Eu quero abrir saudando, então, aos meus ancestrais, as minhas ancestrais, aquelas que vieram antes de mim nessa luta, né, nessa vida, e que me fazem ter força e acreditar que a educação é a maior forma de transformação dessa nação e das outras, né? Então, eu sou Graziela de Souza Pereira, eu sou natural de Porto Alegre, né? Foi lá que eu conheci a Dani, a Tati e muitas outras mulheres e homens maravilhosos na educação. E sou natural também da Restinga, sou tingueira, né? Hoje atuo aqui em Canoas, hoje sou moradora de Canoas, atuo na EMEI Julieta Balestro, aqui no município, né? Sou contrato aqui em Canoas. Passei por muito tempo, antes dessa atual posição que eu estou, passei por bastante tempo na educação infantil, aí fui para as séries iniciais,
fui para, ou melhor, antes das séries iniciais eu fui para a educação social, né? Minha formação é na PUC, né? A pedagogia, mas fiz o magistério também lá no Hildo Meneghetti, né? Que é o normal, né? O famoso normal. Em 2005, em 2011 me formei na PUC, então, e desde então eu venho traçando vários campos da própria educação, né? Tanto da educação infantil, quanto as séries iniciais, quanto a educação de jovens e adultos, e a educação social foi uma das coisas que me trouxe também muito conhecimento dessa realidade e da minha negritude, porque foi através da ACM, né, uma das instituições que eu atuei da educação social, que eu fiz esse reencontro, né, esse resgate da minha identidade como mulher negra. E foi através do curso da Cor da Cultura, né, no ano de 2014, onde eu estava atuando lá na ACM, junto com a Tati, inclusive, né, que esse mundo ele dá as voltas e nos traz de volta as pessoas. Então, através da Tati, da Paula, que também foi nossa colega, que eu tive esse reencontro com a minha cultura, com a minha identidade enquanto mulher negra. E enquanto professora, né, através de várias formações, depois da Cor da Cultura, eu tive a oportunidade também na Unicinos fazer um curso de educação das relações étnico-raciais, né, que é o COERER. Tive também, agora, mais atualmente, né, estou fazendo o curso da PUC, não, da URGS, de Desconstruindo o Racismo na Prática, com a professora Gladys, que é um curso maravilhoso, e esse é um curso que, do início ao final da live, eu vou trazer, assim, essa informação, porque esse é um curso que não é aquele curso, eu tenho que fazer. Não, esse curso tu tens que fazer como professora. Se tu quer atuar na educação, se tu acredita numa educação antirracista, se tu acredita que a educação ela é a base da transformação e das relações sociais, tu tens que fazer. Porque ele é muito bom e ele faz com que tu entenda, né, tanto a professora afrodescendente como a professora não negra, faça com que tu entenda como tu vai fazer essa mediação e essa educação antirracista na prática, né? Então, trazendo, né, já continuando, dando continuidade a essas sugestões, né, e de que forma a gente pode, na prática, ter uma educação antirracista, acredito que o princípio é a gente trazer os embasamentos legais, né? Então, em várias formações que eu tive, e eu também tenho muito essa veia de formação de professores, assim, gosto muito de fazer, e é um conhecimento que eu carrego comigo, é de que o nosso trabalho ele tem que ter um embasamento legal, né? Então, se tu queres entender por que tu tem que trabalhar a negritude, os povos os povos originários, né, os nativos, então tu vai lá para a tua base, que é a Constituição, tá? Para tu entender por que tem que trabalhar esse povo, se eu, né? Então vamos lá, vamos voltar, tá? Todos são iguais, artigo 5, né? É isso aí. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de natureza, garantindo-se os brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, né? Os imigrantes que hoje vêm de vários países da África, e os venezuelanos, né, que hoje temos muito aqui. A inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. E aí vem aqueles vários termos, né, seguintes, que homens e mulheres são iguais perante aos direitos e obrigações, né, que é algo que também não se coloca muito na prática. E aí vamos lutando para pôr em prática esses vários artigos, né, da nossa Constituição. Essa é a nossa lei base, né, para todas as áreas, incluindo a educação. Mas indo especificamente para a educação, aí nós vamos para a LDB. Por que a gente trabalha as relações étnico-raciais, né? E aí nós temos o artigo 26A, que é o mais atual, que diz o seguinte:
Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio público e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e da cultura afro-brasileira e indígena. Pois é, tá trazendo aqui que é a partir do ensino fundamental. Mas nós somos da educação infantil, a gente não precisa trabalhar. Sim, e como bem disse você, Dani, desde a base. Isso é um compromisso que nós, enquanto professores, enquanto educadores, e aí de diversas áreas, nós temos essa responsabilidade. A escola tem essa responsabilidade, esse compromisso, né? E nós, com todas, né, fizemos, na maioria das profissões, fizemos um juramento. Então, se a gente tem uma responsabilidade, né, de levar a educação, e a educação de forma responsável, né, e democrática, e igualitária, e como é que se diz? Né, trazendo as especificidades, porque daí, claro, tem a questão do afrodescendente, tem a questão do indígena, tem a questão dos homossexuais, né, dos homoafetivos, tem a questão dos deficientes, tem várias questões que sim a gente tem que ter esse cuidado e essa visão de trabalhar e de estar se aperfeiçoando e conhecendo para que a gente possa trazer e respeitar e trazer esse cuidado do respeito e da luta mesmo, sabe? Porque trazer isso para os nossos alunos, a gente não vai trazer dessa forma que a gente está conversando aqui. A gente vai trazer de forma lúdica, a gente vai trazer de forma sutil, respeitando o nível, né, e a característica daquele grupo. Mas nós temos que trazer sim, né? Ter, por exemplo, né, na educação infantil, no mínimo uma boneca negra. Né? Tu tem que ter na tua educação infantil, lá na tua caixinha, na tua estante, ou algum lugar que seja, no mínimo um livro que traga um protagonismo de um personagem negro, ou indígena, ou melhor, ou não, indígena, né? Não é um ou outro. Tem que contemplar as várias etnias. Né? Então, isso é necessário desde sempre, porque o racismo ele não se dá lá no ensino fundamental, ele não se dá apenas no ensino médio ou no ensino superior. Nós, né, negros, nós vemos o racismo do momento que a gente nasce, infelizmente, espero morrer sem racismo, mas muitos morreram ainda sofrendo. Então, o racismo ele se dá, infelizmente, por causa do preconceito, da ignorância, de que achar que se é superior por ser mais claro. Né? Então, indiferente de ser mais claro ou branco, né? Porque branco, os brasileiros se acham brancos, né? Por ter a pele mais clara aqui no Brasil, mas tu vai nos Estados Unidos, tu não é branco, cara. Tu vai nos Estados Unidos, tu é latino. E tu vai sofrer racismo também. Porque, para eles, branco é aquele que... Ou melhor, branco mesmo, uma pessoa de pele branca não existe, né? Porque branco é isso aqui. E tem gente assim, tem pessoa um pouco rosada, um pouco amarelada, avermelhada, mas não branca. Então, a questão étnica aqui no Brasil, ela se dá por causa do tom da pele. Quanto mais claro tu é, mais superior tu acredita ser, ou mais direitos tu acredita ter, ou mais poder tu acredita ter. E o racismo ele está muito relacionado com o poder, né, com a manutenção do poder. Porque sim, os negros, aqui no Rio Grande do Sul não, mas no Brasil sim, os negros são maioria. Então, tu manter essa maioria inferiorizada, discriminada, é tu manter o teu poder. Né? Financeiro, político, social, enfim, de diversas formas. Né? Então, é por isso que culturalmente também esse poder ele quer ser mantido, né? Como superior, como o samba algo inferior, como a capoeira algo inferior. Não, todas as culturas são riquíssimas. Né? A cultura afrodescendente, a cultura indígena, né? E quão pouco a gente conhece da cultura indígena, meu Deus, são os povos originários.
São aqueles que vieram antes de tudo e de todos. E o quanto que a gente não conhece, né? Quanto a gente desconhece daquilo que é nosso, que é original nosso. Então, o quanto nós ainda temos que prestar atenção, ampliar o nosso olhar e realmente nos aprofundar em diversos conhecimentos. Porque não é uma militância ou uma reivindicação ou um mimimi do povo negro querer ser respeitado, querer ser estudado, querer que lá desde a educação infantil até o ensino que for, nós não sejamos lembrados como aquela página de escravizados. Alô? A presença negra, ela transborda isso. Então, é necessário ter entendimento de que somos povos, somos um grupo étnico, né, dentro dessa nação. E que todas as contribuições são valorosas, positivamente e algumas negativamente, muito mais. Uhum. Então, nós temos que ter esse compromisso enquanto professores, né? Pode falar alguma coisa, Dani, senão eu me empolgo. É bem isso. Não, é bem isso que a minha preocupação eu acho que também de várias pessoas é isso. Eu trabalho numa escola que a minha escola, na minha turma não tem ninguém com a pele mais escura. E aí, então eu não vou trabalhar, por que eu vou mexer? Eu vou mexer com isso. Mas, gente, isso não é para trabalhar, para mostrar que na escola tu tem. Quantas pessoas diferentes a gente tem na vida, na rua, né, na sua casa, dentro da escola, às vezes não tem nessa sala, mas tem dentro da escola. Então, eu acho que é isso que é a preocupação, de tu trabalhar e tu valorizar todo mundo. Tu mostrar que são várias pessoas diferentes, sim, que existem. Uma das coisas que veio maravilhoso é os lápis, né? Os dias, eu tenho meu aqui, vou deixar cair tudo. Mas as cores, né? Dos tons de pele, né? Agora tem até um pouco mais. Então, assim, isso quando veio, meu Deus, antes a gente tinha só um cor de pele. Cor de pele, não era cor de pele. Era salmão, era rosa, menos cor de pele, né? Então, mostrar isso aqui para a criança. Quando eu apresentei isso para as crianças na sala, na turma, acho que faz uns 3 anos que eu tenho, não sei se faz mais por aí. Meu Deus, eles se descobriram poder desenhar e poder pintar o tom mais parecido da sua pele. Era disputado na turma, isso é um ganho na riquíssimo. sala, sabe? Riquíssimo, porque antes eles não conheciam. E não é. E eu vou dizer, a gente tem bastante anos de experiência. Eu não vou dizer que eu sempre falo que eu sou a velha da história. Mas a gente chamava o outro lápis de tom de pele. Mas não era. A gente errava. É bom que a gente tenha tempo de corrigir. Né? Eu digo sempre, a gente com certeza, isso foi uma construção social, né? De que existia apenas um tom de pele, ou um tom de pele aceitável. É que isso todos aí. Os tons, né, se resumia ao rosa salmão. Não, existem diferentes tons de pele e que têm que ser contemplados em diversas formas, nos lápis de cor, no cartaz, na mídia, nos espaços profissionais, na música, na cultura, em tudo. A cultura. Então não é só... inclusive na época da Xuxa, né? É um dos exemplos mais clássicos, né? Onde só tinha a Paquita loira, parecida com ela. E aí a menina negra como eu, que era fã dela, nunca teve chance de ser Paquita. Nunca vi uma representatividade enquanto a Paquita. Não, depois chegou a Bombom e eu fiquei bem feliz. É isso. No final, né? Era finaleira. Já deu final de carreira dela. Mas a importância, né, Grazi? A importância de a gente conhecer essa base que tu tá trazendo. Que isso é lei. Isso é lei. Tá na lei. Não existe outra coisa. Não é porque eu quero, porque tu quer, o que outra pessoa quer, porque um grupo quer. É lei, gente. É lei. A gente tem que ir trazer para as crianças. Claro que a gente vai trazer. Não dizer, é lei, nós vamos trabalhar porque é lei. E para além da questão legal, né, Dani? Para além do, não, eu vou fazer porque é lei, porque é obrigatório, porque existe uma legislação, porque vai vir um fiscal aqui. Não, é humano. É como tu falou inicialmente, é humano. É humano, sim, tu respeitar
todas as etnias, é humano sim, tu entender que tu faz parte de um país onde as pessoas não têm o mesmo tom de pele, onde vêm de diferentes origens, e que eu tenho que contemplar representativamente essas origens, independente de ter lá na minha sala crianças de pele escura ou não, porque às vezes a pele não é escura, porque há uma miscigenação ali de um pai, né, mais claro, de uma mãe também um pouco mais clara, mas que a avó ou a mãe dela tem a pele mais escura, e que aí já clareou, mas que tem uma família negra, e que aí vai se achar, não, mas eu sou... O que eu sou? E a grande dúvida de muitas pessoas, claro, é o que eu sou. Eu não sou branca, eu não sou negra, eu tenho a pele marrom clara. O que é a pele marrom clara? É negra. Se tu tem características negras, sim, tu é negra. Mas se tu tem característica muito mais clara, bom, tu é, né, eurodescendente. Mas na verdade é que se tu te identifica com determinada etnia, a causa é tua. A luta é tua também. Mas, para além disso, como nós como professores, a causa é de todos nós. Independente de ser uma professora negra ou não. E o que acontece muitas vezes nos espaços profissionais, né, das instituições, é que o trabalho do 20 de novembro fica para a professora pretinha. E o resto vai de carona e faz se quiser. Porque tem as resistentes. Não, eu não vou fazer isso daí. Deixa, não. Falar sobre religião, afro, não. Imagina o que pode acontecer com as crianças. Oh, pode acontecer nada. Pode a criança conhecer, pode a criança desmistificar de que os orixás é algo ruim. E que é algo ruim, quem faz são as pessoas. As religiões não foram criadas para ser algo ruim. O ser humano é que faz, né? Se torna a religião algo ruim. Então, é um compromisso de todos nós, né? Independente de ser professoras ou professores, né? É um compromisso que nós temos que assumir, porque se nós acreditamos na educação, e na educação como agente de transformação, é através da educação antirracista, principalmente, que nós vamos mudar isso. Porque a criança negra, que nunca vê um personagem negro, que nunca vê uma professora negra, que nunca vê, enfim, a representatividade, vai acreditar que ser negro é algo ruim. E aí eu ouço um discurso por negros e não negros. Ai, porque o maior racista é o negro. Bom, se eu vejo que negro é sempre algo ruim, como é que eu vou me achar bonito? Como é que eu vou gostar de mim? Como é que eu vou gostar de outro negro? Então, isso é a educação. Isso é a educação e isso é social, é uma educação social e isso é estrutural. A sociedade nos faz acreditar que ser negro é ruim. Que ser negro é a página sobre escravidão, sobre humilhação, sobre tortura, sobre mulher sendo abusada, violentada. E aí, eu vou querer ser negra? E é bem como tu trouxe, né? Nas escolas, a maioria desse assunto surge no 20 de novembro, né? Na data, né? Isso é uma coisa que não tem data, né? Isso é uma coisa que... Pois eu sou negra dos 365 dias do ano. Exatamente. Que eu acho que é uma coisa que até caiu, assim, em muitas escolas de educação infantil, graças a Deus, é a questão das datas. Não pode existir, né? Acho que as datas comemorativas está indo, porque as pessoas têm que trabalhar o ser humano, a gente tem que trabalhar o ser humano. E trabalhar o ser humano é trabalhar isso todos os dias, é trabalhar sempre, trazendo as histórias. Que eu sei que tu pegou um bolo de história aí que eu tô louca pra saber. Eu não tenho muito material, eu gostaria de ter muito mais, mas um dia, né, a gente vai criando o nosso, né, acervo. Mas, para além antes de trazer as minhas referências literárias, as minhas sugestões literárias, eu quero trazer também que as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais, para o ensino da cultura afro-brasileira e africana, é o que nos orienta. Né? Tem lá na Constituição, tem lá na LDB, mas é este artigo aqui, tá? Este documento aqui, que nos explica como é que a gente vai atuar. Eu quero ler um trechinho dele,
antes de dar continuidade, que nos explica bastante. Ó. A obrigatoriedade da inclusão da história e da cultura afro-brasileira e africana nos currículos da educação básica, e aí vem desde a educação infantil, trata-se de decisão política, com fortes repercussões pedagógicas, inclusive na formação de professores, que é o que nós estamos fazendo. Com esta medida, reconhece-se que, além de garantir vagas para negros nos bancos escolares, também, né, considerando as cotas, perdi, é preciso valorizar devidamente a história e a cultura desse povo, buscando reparar danos que se repetem há 5 séculos, à sua identidade e aos seus direitos. A relevância do estudo de temas decorrentes da história e da cultura afro-brasileira e africana não se restringe à população negra, e é o que a gente diz, é um compromisso de todos. Ao contrário, diz respeito a todos os brasileiros, uma vez que devem educar-se enquanto cidadãos atuantes no seio de uma sociedade multicultural e pluriétnica, capaz de construir uma nação democrática. Então, esse é um dos documentos que nos orienta. Ele já está até manchadinho aqui, tá? Um dos primeiros documentos. Eu sou a louca das cartilhas, né? Eu vou na Feira do Livro, eu peço as cartilhas porque eles dão, inclusive, né? Essa foi uma que eu peguei na Feira do Livro. Essa é uma mais relacionada à educação infantil. Essa é uma que diz sobre o Estatuto da Igualdade Racial. Essa sobre autismo. Essa é do Estatuto da Pessoa com Deficiência Física. Essa é da Lei Maria da Penha contra o feminicídio, né? Aí tem até do Direito do Consumidor, tem Estatuto do Idoso. Enfim, por que é isso? É só para colecionar? Não. Porque isso nos orienta, porque isso nos faz entender e nos informa sobre os nossos direitos e nossos deveres enquanto cidadã mulher negra, e quanto professora que tem uma responsabilidade grande e cada vez é maior, né? Porque se depender das escolas, a gente faz de tudo. Então, é um compromisso que nós temos mesmo de nos informar, de conhecer, de principalmente conhecer desde a nossa base legal as que nos orientam em relação à educação. E entrando agora na questão literária, esse é um dos poucos livros que eu tenho da educação indígena, enfim, que contempla a literatura indígena, mas é um início, tá? Nós temos que iniciar e aí... Como é que é o nome, Grazi? Aquele anterior. Poeminhas de Terra. Poeminhas da Terra. Eu posso depois te mandar os nomes das literaturas. Tá, manda a fotinho deles que a gente coloca. Isso, tá. daí as gurias E aí tem desde do Amoras, né? Também temos o Amoras com Emicida. Aí também nós temos que falar sobre diversidade, não só sobre a questão étnica, né? Mas do diferente, do que é normal ser diferente em características, em escolhas, em sentimentos, em emoções. E isso é um trabalho do professor, né? Não querer que os alunos sejam todos iguais, que tenham uma resposta igual, um comportamento igual. Não, são seres diversos, né, com bagagens familiares diversas, e eles entenderem isso também é o nosso papel, né? Então, contemplar essa diversidade. Aqui tem outra literatura. Tem literaturas bem conhecidas, essa é uma delas. Essa aqui está até rasgadinha, porque o meu afilhado de 3 anos, ele ama este livro. Então, ele deu uma rasgadinha. Esse livro também eu sou apaixonada, A Cor de Carolina, porque ele traz bem essa perspectiva da fala do lápis cor de pele, né? Então, ele tem bem essa temática. E aí, trazer diversas literaturas, né? É um compromisso nosso
trazer brinquedos também, onde contemple outras etnias. Tudo isso faz parte da educação das relações étnico-raciais. Tu contemplar a diversidade, tu trazer uma pluralidade de materiais, de perspectivas, de falas, né? Isso é um compromisso nosso enquanto professores. Muito bom. Sabe que agora a gente, eu na pós de supervisão e orientação que eu estava fazendo, a gente também teve uma das disciplinas e teve muita coisa ali que eu não sabia. Para te ver, assim, a gente não pode ficar muito só assim, a gente fez a pedagogia, agora a gente já sabe tudo, não. Pelo contrário, agora que a gente tem que pesquisar, agora que a gente tem que ser, eu não digo assim, eu quero fazer formações. Não precisa ser formações, mas ser para ti mesmo, sabe? Para ti te informar. Porque tudo isso que tu falou agora, deixa eu acompanhar nosso tempo, né? Tudo bom, tudo bom. Porque tudo que tu falou agora, assim, é uma coisa para a gente se embasar, para a gente levar para o nosso aluno. Que seja através de uma história, que seja através de uma roda de conversa, porque as crianças, elas escutam bastante a gente, né? E às vezes a gente não pode esperar pela família ou pelo pai, pela mãe, que eles façam isso. Não, nós estamos ali para isso. Essa troca, né? Essa troca de trazer para eles uma história diferente, que nem tu trouxe. Tem das famílias também, que são as famílias, a diversidade das famílias. E isso é em qualquer escola, não é na particular, só na particular, é na pública, é na municipal, é tudo. Porque é ali que a gente tem que começar, né, a trazer isso para eles. E tu, Grazi, tu já teve, assim, como educadora, assim, de chão, que eu sei que tu é, né, educadora, passou por alguns momentos, assim, que tu viu que, meu Deus, como faz a diferença de uma professora negra naquele momento para sair dessa situação, poder conversar com as crianças sobre isso. Fala um pouquinho do teu chão, assim, com os pequenos. Bom, antes de te responder, eu quero reiterar o que tu trouxe, né? Do quanto nós, professoras, temos que estar constantemente nos atualizando e buscando conhecimento. Porque, sem dúvida, a graduação e, enfim, qualquer curso que nós façamos não é o suficiente. A educação, além de tudo, ela está sempre se reinventando, né? Então, esse professor também tem que estar constantemente se reinventando. E é necessário buscar, né, de todas as formas possíveis, presenciais, em AD, através de roda de conversa, através de leituras, esse conhecimento das relações étnico-raciais. Porque essa lei ela não só fala em relação à cultura africana e afro-brasileira, mas ela também se refere à cultura indígena. E isso é um compromisso nosso. Né? Então é importante, ou através do Da Cor da Cultura, ou através do Descobrindo, redescobrindo não, do curso. Desvendando né? O racismo, desconstruindo o racismo na prática, ou através de uma especialização, ou através de uma cadeira, enfim, existem várias formas, né, da gente buscar esse conhecimento para ter uma educação antirracista. Então, é um compromisso que nós temos que assumir e reassumir e realmente trazer na prática, né? Porque também, às vezes, existe o discurso, né, do professor, existe a oportunidade que a escola traz como formação e não existe a prática, não existe o compromisso de fato. Né? E isso tem que acontecer. Eu te trago que eu assumi esse compromisso na oportunidade que eu tive de me reencontrar como mulher negra. Né? Então, a pessoa negra, ela nasce negra, mas ela se identifica como negro muitas vezes anos depois, porque a sociedade faz com que a gente não busque a nossa história, não busque a nossa cultura, não busque a nossa identidade. Tu te embranquece literalmente. Não foi muito o meu caso, porque eu nasci numa família, né, num seio familiar, onde as questões étnicas sempre foram muito pautadas, né, onde havia uma militância, mas eu não, como professora, eu não atuava dessa forma. Eu havia, né, um entendimento enquanto mulher negra, me orgulho de ser negra, beleza, mas parava ali.
a minha atuação, o meu compromisso, né, de ter uma educação que respeite as várias etnias, que traga essa pluralidade, essa diversidade, não se dava de fato. Ele começou a ser colocado em prática quando eu tive a oportunidade de aprofundar esse conhecimento através do curso do A Cor da Cultura. A partir daí, eu comecei a pautar isso nas minhas falas, nas minhas ações, nas minhas metodologias, né, nas minhas atividades, enfim. Então, hoje, eu busco, né, na escola onde eu atuo, né, que existe uma autonomia, uma liberdade para trazer temáticas. Trago isso na minha sala de aula, mas sempre encontro alguns percalços e algumas dificuldades, né, em algum momento. Eu, quando entrei, por exemplo, na prefeitura de Porto Alegre, eu sou, né? Mas na prefeitura de Canoas, eu tive dificuldade. E não é uma dificuldade, eu tive uma questão de racismo, né? Onde eu tive que pedir para mudar de escola. Eu sofri racismo na escola que, primeiramente, eu fui orientada, designada a atuar. Então, o racismo, ele está muito presente. Ele não está presente só para o porteiro, só para a doméstica, só para o morador de rua. Ele está presente na pessoa que tem a pele mais escura. Ela está propensa, né? Ela tem a probabilidade de sofrer racismo a qualquer momento. E claro que eu, por estar na militância, por ter os estudos, por estar nessa luta, eu consigo observar e analisar e perceber o racismo até mesmo o mais sutil. E sendo que nessa situação eu não percebi de cara. Porque eu fui questionada em 3 dias por que as crianças eram agitadas. Eu recém tinha ingressado na turma, né, já tinha uma outra professora, e o problema está em ti. Mas eu recém cheguei, é início do ano, as crianças vieram das férias. Quando eu fui analisar, o problema está em ti, sendo que ela não conversou com as 2 professoras que atuavam naquela sala, eu entendi qual é o problema que estava em mim. Era na minha cor, era na minha pele, era no que eu carregava, na negritude que eu carrego comigo. Então, é uma luta diária, né? Tu superar o racismo, né, em muitas situações, profissionais, pessoais, isso está presente. Mas dentro do meu fazer pedagógico, eu busco, né, contemplar os meus alunos com essa diversidade de conhecimentos, né, com a fala, e é uma maneira de contemplar mesmo as relações, a educação das relações étnico-raciais. Uhum. E é bem importante a fala que tu teve agora, que tu falou sobre tá muito no discurso, mas não tá na prática. E eu acho que assim, tu tocou assim lá no meu fundinho, sabe, do meu coração. Porque realmente a gente sabe o que tem que fazer, ou algumas pessoas sabem com certeza, tem muita certeza disso, mas e na hora de fazer? Faz? Ou na hora de fazer, que nem tu faz assim, tu teve uma liberdade nessa tua escola que tu tá agora, de poder escolher o tema, de poder falar sobre tudo, mas será que todas as escolas, a gestão abre também para as professoras falar isso? Porque isso não depende só também das educadoras. Às vezes as educadoras travam em virtude de viver nessa sociedade que você fala, né? E nessa sociedade que trava, assim, a nossa fala, né? Eu, assim, agora eu trabalho numa escola que realmente eu tenho abertura para falar, mas em qual momento que a gente se sente mais, sabe, liberta para falar, mas eu não sei se está me entendendo, mas a gente consegue trazer e falar abertamente. Eu acho que isso tem que ser uma coisa do grupo todo, né? Não só de uma pessoa, de outra pessoa. Mas, Dani, muitas vezes a luta ela é solitária, né? Muitas vezes o levantar a bandeira
de trazer uma diversidade étnica, né, na ação prática, na ação pedagógica, às vezes é assunto de uma professora só, inclusive na nossa atual sociedade é o mais comum, ser uma professora, duas, mas essa uma e duas, elas têm que tentar atingir o grupo todo, ela tem que tentar sensibilizar a coordenação, a direção, porque é um compromisso. E aí que a grande questão que a gente tem que trazer, e que chega a ser contraditório e desnecessário, mas enfim, é que é um compromisso, entendeu? É uma responsabilidade enquanto professores, é uma responsabilidade enquanto uma instituição de ensino, de educação. É um compromisso, né? Então, tem que ser um compromisso de todos e não de uma só. Então, nas oportunidades que houverem e que tivermos, tem que trazer. Tem que trazer a temática, tem que trazer a fala, tem que trazer para os nossos alunos. Claro que às vezes acaba tu realmente desistindo de trazer porque se torna pesado, se torna embate, né? Sempre tem aquelas pessoas de que, mas racismo não existe, mas tu nem é preta, mais isso, mais aquilo, porque é o discurso que a maioria ainda prefere colocar, né? Por um racismo lá inconsciente, ou por um comodismo, né? Por várias questões que daí, né, varia de pessoa para pessoa. Mas tem que ser um compromisso de todos, tem que ser um compromisso das instituições, tem que ser um compromisso da educação. A maior forma e a melhor forma de nós acabarmos com o racismo no Brasil é através da educação. E é a educação antirracista desde a educação infantil. É dessa forma que a gente vai entender que nós somos todos iguais em direitos e deveres, mas somos diversos em características, em origens, em religiosidades, em culturas, em histórias. Somos diversos, ninguém é igual a ninguém, nenhum ser humano é igual ao outro. E isso tem que ser respeitado. E é a educação que tem que trazer isso desde a base, desde o do berçário até a educação continuada. Então, é um compromisso nosso, né? E é que nem tu falou, é cultural, né? A gente tem que trazer cultura para essas crianças, né? Eu acho que isso, assim, é que nem tu falou, assim, ó, o educador começa fazendo a sua base, então estudando, procurando, pesquisando, indo atrás, e depois trazer para a sua sala, né? Que nem tu falou, trazer para a sua sala a questão da literatura, porque eles amam as histórias, né? Então, questão da literatura, questão dos brinquedos, trazer para o dia a dia deles. E isso ser trabalhado de uma forma também natural com eles, para que eles vejam que isso é natural, tem que ser natural a fala, né? Que não pode ser uma fala travada, mas que aquilo ali vai acontecer. Então, trazer a história, trazer a contação da história, trazer uma boneca, trazer um fantoche, e por trazer para eles, trazer esse dia a dia. E isso é uma forma que a Ana Paula Stoll colocou, é uma reflexão coletiva, né? Então, de repente, às vezes o que acontece, de repente, lá na minha turma, na minha sala, levar para o grupo todo, olha só o que aconteceu, olha só o que eles falaram, tu já fez isso na tua turma, quem sabe tu faz. Eu acho que dá essas instigadas, assim, para que as pessoas possam sentir, às vezes ficam bloqueadas realmente de falar, mas trazer para mais pessoas pensarem juntas, né? Como tu falou, são formas isoladas, mas acho que pode. E são questões que a gente não tem que trazer só agora, né? Tem que trazer sempre, né? Acho que todos os momentos e falar. Diariamente. Diariamente. A educação ela é feita através da repetição. É diário. Vai semear constantemente. E tem que ser de fora, como tu bem disse, sabe? Tem que ser de forma natural. Fazer trabalho de uma educação antirracista não tem que ser algo árduo. É árduo para quem sofre do racismo na pele. Isso pra gente é árduo. É árduo e é algo justo, é algo que nos choca. Tu vê que uma criança de 2, 3 anos ouvir de outra criança, que provavelmente ouviu de um adulto, que teu cabelo é de bombril. Isso é árduo. Então, é através da educação antirracista que a gente faz com que isso não aconteça.
ou faça com que essa probabilidade seja bem menor. Então, é importante que o professor mergulhe, sim, nesses conhecimentos, em todos os conhecimentos que a gente precisa ter, inclusive esse. E para que seja algo natural, para que a gente domine isso, e com certeza a gente também não vai dominar completamente, porque a educação, ela é feita dessa forma, ela é feita de constante atualização, ela é feita de constante reconstrução. Então, nós constantemente temos que procurar, nos informar, conhecer, vivenciar e praticar. Porque é a prática que vai fazer a coisa acontecer. Não é apenas, não é através de telepatia que meu aluno vai, minha criança vai entender que ela não tem que ser racista. Não, eu sei que a criança não tem que ser racista. E eu não faço nada para que isso aconteça. Ou a criança, tem duas crianças lá brincando e ela fala que, sei lá, tu é feio, tu é macaco, enfim, aquelas coisas horrorosas. Tu tem que intervir, tu tem que trazer. Falou, que às vezes vem muito do adulto, né? Às vezes veio de algum adulto que ela ouviu, porque a criança, pela sua ingenuidade, pela sua inocência, infância, ela não vai falar isso. Ela vai brincar com os amiguinhos de todas as formas. Só que aí se vem de outras pessoas, não digo família, mas de pessoas que já ouviu falar alguma coisa, né? Mas geralmente é da família. Mas assim, às vezes acontece de ouvir em outros espaços, mas geralmente é da família. E para além disso, tu não valorizar, tu não trazer o protagonismo também de outros personagens, de outras figuras, de outros tons de pele, tu também está contribuindo para o racismo. Se tu traz um personagem sempre de pele clara, tu faz com que a criança subentenda que aquilo ali é o principal, que aquilo ali é o melhor, que aquilo ali é o padrão. Mas se tu traz, sim, que tem uma diversidade de tons de pele, do mais escuro ao mais claro, bom, então existe várias coisas aí, várias pessoas, vários tipos de pessoas que são legais, porque sim, a criança, na sua pureza, na sua construção, no seu desenvolvimento, ela vai aprendendo a ser racista. Ela não nasce racista. E se ela nasce racista, ou melhor, se ela aprende a ser racista, ela tem que aprender também, e é o nosso compromisso de ela aprender a não ser racista. A respeitar essa diversidade, a entender que há beleza e há valor e há uma democracia em todas as etnias. Ai, Grazi, foi tão bom. Gente, a gente está assim, nos últimos 5 minutos agora. Quero agradecer primeiro a Grazi de trazer toda essa fala. Eu acho que essa fala de conscientização, de vamos lá, estamos juntos nessa. Eu acho que de pegar uma mão no outro e vamos tentar fazer o mínimo possível dentro da sua escola, acho que dentro do seu grupo, dentro dos seus amigos, grupo de amigos, grupo de educadores, compartilhar. Eu disse, a Convocar Infância não teria como ficar de fora disso. Eu acho que a gente tem que falar, e não só agora. Acho que a gente tem que trazer mais para frente, trazer outras colegas lá do coletivo das Profis Pretas para falar também, de trazer também todas as suas práticas. Eu acho que isso a gente precisa falar, porque assim a gente vai se conscientizando, a gente vai vendo que a gente tem que formar seres humanos, e seres humanos desde pequenos. Eles são crianças, e crianças que precisam escutar o seu educador falar sem medo, né? Sem medo, natural. E assim, eles até ensinam os seus próprios pais, às vezes. Já passaram por educadores. Exatamente. Então, eu quero que tu agradeça agora, porque eu já te agradeci bastante. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. Agora, deixa para te finalizar. Bom, é bem isso, assim, reforçando o que tu traz, né? É um compromisso que nós temos e é algo que nós temos que levar para os nossos espaços profissionais, familiares, né? A educação antirracista, ela se dá na sala de aula, né? Nos espaços educacionais, mas ela também se dá nos nossos espaços familiares, nos nossos grupos
de amigos, né? Ela tem que acontecer em todos os espaços para que a gente não precise mais falar de racismo. O momento que a gente realmente fizer com que o racismo não aconteça, né? Não exista, a gente não vai precisar mais falar sobre racismo, né? Porque o racismo não foi uma criação do negro, né, para o negro. Então, é um compromisso do negro querer combater e é um compromisso de todos nós querermos ter uma sociedade melhor, mais respeitosa, mais plural e mais diversa, né? Então, eu agradeço o teu convite. Foi muito gostoso conversar contigo, conversar com as pessoas que estiveram aí presente no nosso encontro. E é um tema que, sim, nós temos que trazer mais de uma vez, com diversas falas, com diversos pontos de vista, para que a gente possa ter o entendimento dele e das outras temáticas. Porque a educação ela se dá através disso, né? Do falar, do repetir, do recolocar, do colocar, né? De metodologias diferentes, né? De olhares diferentes, para que a gente possa assimilar e realmente entender e também praticar. Obrigado, obrigada. Super beijo. Estamos juntos aí, então, nessa, e a gente vai conversando mais para falar cada vez mais sobre esse assunto, sobre outros assuntos também. Com certeza. Obrigada. Beijo. Até mais, pessoal.